Nesse vídeo eu vou continuar aqui com você nossa série a respeito do livro Hábitos Atômicos e a gente vai continuar falando sobre os passos necessários para mudar qualquer coisa na nossa vida, de acordo com tudo que o autor desse livro traz para a gente. Então, hoje a gente vai falar do terceiro passo. A gente já fez um vídeo, eu já fiz um vídeo falando sobre o primeiro, sobre o segundo. Se você não assistiu, vou deixar em algum lugar aqui, ou no final do vídeo, ou na descrição. Recomendo que você assista para que você entenda. Mas só para a gente retomar, são 4 passos ou 4 leis necessárias para a mudança de qualquer comportamento, de qualquer hábito, segundo o autor do livro. Ele fala que o primeiro, a gente precisa ter clareza do que a gente quer. Então, se a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente precisa ter muita clareza, muita consciência do que a gente realmente quer mudar. E saber descrever isso com riqueza de detalhes. Por exemplo, se você quer fazer algo novo, quer fazer uma atividade física, por exemplo, então você precisa ser muito específico. Olha, eu vou fazer atividade física todos os dias, depois do meu café da tarde, ou depois da minha leitura à tarde, 3 horas da tarde. Coisas assim nesse sentido. Porque isso aumenta a nossa probabilidade de executar aquela mudança que a gente deseja fazer na nossa vida. E o segundo passo, né, ou a segunda lei, é a gente deixar aquilo atraente. O que significa isso? É basicamente a gente trabalhar bastante a nossa imaginação para que a gente tenha um desejo muito grande de fazer aquilo e não desista. Porque não basta a gente ter clareza do que a gente quer mudar, do que a gente precisa mudar, se a gente não sente a vontade, não sente um desejo ardente, né, um desejo grande por isso. E se você quiser saber como fazer isso, vai lá e assiste o vídeo do passo número 2. E hoje a gente vai falar do passo número 3, que é para como tornar fácil qualquer coisa que a gente queira fazer. E por isso que eu coloquei o título ali, o terceiro passo para conseguir fazer qualquer coisa. Porque o autor ele vai explicar aqui, a gente precisa ter clareza do que a gente quer, ter um desejo muito forte, ou seja, ativar o desejo, mas também a gente precisa deixar as coisas fáceis de serem feitas ou gostosas, né? Porque a gente vai enfrentar um processo difícil. Não é só porque aquilo às vezes é muito bom para a gente que vai ser bom todas as vezes que a gente fizer. Vai ter dias ruins que a gente não vai querer ou não vai conseguir fazer. E a gente precisa deixar isso muito fácil para que a gente, mesmo nos dias ruins, a gente consiga fazer. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para já começar, o autor ele vem explicando, eu estou apresentando aqui nessa telinha ao lado, eu acho que fica bem interessante assim, bem dinâmico, né? É um programa que eu uso para trabalhar aqui. No capítulo 11 ele vem falar para a gente que não existe um tempo específico para que um hábito seja consolidado, para que uma mudança na nossa vida se torne automática, que a gente possa dizer, olha, realmente eu consegui agora eu consigo ir para a academia todos os dias com facilidade. Ele diz que não existe uma quantidade de dias onde a gente vai poder chegar ao final de tantos dias e dizer isso, né? Então, ele fala assim, olha, isso na verdade não importa. Você não precisa se preocupar com a quantidade de dias que você tem que fazer algo para que você fique bom naquilo, para que uma mudança na sua vida aconteça. O que você precisa fazer é fazer aquilo no maior número de vezes possível, porque a excelência, segundo o autor, ela só vem de um alto volume de repetição. Ou seja, a gente só fica bom em algo, a gente só consolida algo, a gente só pode dizer que a gente domina algo se a gente já fez aquilo muitas vezes. Mas por que disso? Porque quanto mais a gente fizer, mais a gente erra. E quanto mais a gente erra, mais a gente vai pegando a nuance das coisas. Tudo que a gente vai fazer na vida, absolutamente tudo. A gente, por mais que a gente tenha alguém que vai orientar, que vai falar pra gente, ó, faz isso, não faz aquilo, né? Vai por esse caminho, não vai por aquele. Existem nuances que a gente só vai perceber, a gente só vai pegar quando a gente fizer, quando a gente entrar em ação. Então, por exemplo, eu me formei em psicologia lá em 2021, 2020, 2021, ali no meio da pandemia.
quando você está na faculdade de psicologia, os professores eles passam várias recomendações, principalmente nos 2 últimos anos, sobre como você atende um paciente, segundo a abordagem e tal, assim, assado, o que você fala, o que não é bom que você fala, o que você não pode falar de jeito nenhum, né? Sua postura física, sua vestimenta, o que é bom você fazer, o que você deve priorizar no atendimento, num primeiro atendimento, o que você deve priorizar ali pelo quinto, sexto atendimento, a depender do caso, obviamente. E legal, isso te dá um mapa. Isso para quem está estudando psicologia é ótimo, porque te dá um norte de como agir quando você chega no estágio clínico. Só que quando você chega lá, o paciente traz uma demanda e aí parece que tudo aquilo que o seu professor falou, né, na época os meus professores falaram, parece que não se encaixava tudo, absolutamente tudo que eles falavam. Parece que assim, para cada paciente em específico, algumas coisas se aplicavam e eu precisava descobrir outras coisas que se aplicassem àqueles pacientes que eu ainda não sabia. Então, isso é as nuances de cada situação, de cada coisa que a gente deseja fazer. Quis trazer esse exemplo para poder deixar mais claro. Então, um outro exemplo é que eu comecei a gravar vídeos aqui para o canal, e aí eu comecei a gravar só eu na tela e falar de um determinado jeito. Então eu percebi que assim, os vídeos estavam ficando muito longos e eu também estava perdendo muito fácil a linha de raciocínio. E aí o que eu fiz? Então eu vou começar a gravar vídeos do jeito que eu gosto de consumir, que é assim, ó, eu num lado e o conteúdo do outro. Não sei se isso é bom para você, comenta aqui, porque se não for também eu paro. Né? É interessante que você entenda o que eu estou falando, não eu. Eu preciso entender para compartilhar com vocês. Então, veja, em tudo vai ter essas nuances. E a gente pega essas nuances mais fácil, mais rápido, quando a gente pratica muito mais rápido aquilo que a gente deseja fazer. A gente erra mais rápido e a gente aprende mais rápido, então a gente fica bom mais rápido. E um outro ponto é que ele fala que a gente tende a planejar muito antes de começar a agir, e que isso é um erro, que a gente precisa começar a agir o quanto antes. Só que há um problema ainda dentro disso, que é, às vezes a gente está fazendo coisas achando que está agindo, que está em movimento, só que na verdade a gente está se enganando e não está agindo. Então, esses são os pontos que o autor traz. E depois ele vem falar no capítulo 11 para a gente algo que é muito interessante, que é a lei do mínimo esforço. Isso aqui não é coisa para preguiçoso, tá bom? Mas essa lei do mínimo esforço, ela está baseada num conceito muito importante, que nosso cérebro, digamos que ele foi programado ao longo dos anos, dos milênios aí, para economizar energia. Então, ele vai sempre procurar escolher aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais óbvio. A gente até falou em um vídeo anterior aqui também. Então, quando a gente já sabe o que quer fazer, já tem um desejo grande, a gente não pode querer dar um passo maior que a perna. O autor vem trazer essa ideia para a gente. A gente precisa pegar aquilo que é mais fácil de fazer e começar a executar aquilo para que a gente automatize os hábitos básicos e depois de dominar esses hábitos básicos, a gente consiga fazer o que a gente realmente quer. Então, para dar um exemplo aqui, às vezes você quer começar a ir para a academia todos os dias, de domingo a domingo, né, ou de segunda a sábado. Só que você é sedentário, faz 1001 anos que você não faz nenhum tipo de atividade física. Com base no que o autor traz no livro, o que seria o ideal? Por que você não se preocupa primeiro, então, de vestir o seu tênis e a sua roupa de ir para a academia antes de querer ir para a academia todos os dias? Entende? Um outro exemplo que o autor traz, de uma pessoa que ele conheceu, é que a pessoa se matriculou na academia, mas ela não conseguia ficar indo lá e fazer a atividade completa. Então ela ia, ficava 5 minutos, treinava ali na academia por 5 minutos e voltava embora. E ela criou o hábito de ir para a academia, não de fazer a atividade física propriamente dito. Mas depois que ela criou esse hábito de ir para a academia, fazer atividade física se tornou mais fácil. E esse era o objetivo final dela. Só que isso é importante, obviamente. Então essa é a ideia do capítulo 12. Mas ele chama atenção também para uma outra coisa que pode ser muito útil para a gente, no meu ponto de vista, eu acho que eu tenho feito bastante isso, que é a gente se antecipar nas coisas para economizar energia e para deixar tudo mais fácil. Então, se você
vai fazer o café da manhã, toda manhã, óbvio, né? Se é café da manhã, toda manhã. Se você vai fazer o café de manhã, por que que na noite anterior você já não deixa as coisas preparadas em cima da pia ali, do balcão, de onde você faz o café? Se você vai para a academia todo dia, pela manhã, o mais cedo possível, se é a primeira coisa que você faz depois que você levanta da cama, por que que você já não deixa na noite anterior o seu, sua roupa, o seu tênis, tudo já separado e preparado para você só vestir e ir para a academia? Assim você não tem que ficar pensando em qual roupa você vai utilizar, qual meia você vai pegar, se você tomar banho ou não, etc, etc. Então, essa é a ideia da lei do mínimo esforço. A gente sempre escolher o que é mais óbvio, o que é mais fácil e procurar se antecipar, deixar as coisas preparadas antes que a gente execute, para que na hora que a gente precisar executar as nossas tarefas, hábitos e comportamentos, a gente já tenha tudo pronto. Não tem que ficar gastando energia mental com isso. E aí, no capítulo 13, ele vem falar que a gente tem que o foco de tornar um hábito fácil é a gente, como que eu posso dizer isso? Dominar, vou falar o que está ali, né, obviamente. Dominar o hábito de comparecer. Esse dominar o hábito de comparecer é o seguinte, às vezes, e isso eu percebi muito na minha vida, eu fui fazendo um exame de consciência enquanto eu estava lendo esse livro, e o autor tem razão em vários pontos. A gente, às vezes, se propõe a fazer algo e a gente quer dar um passo maior que a perna. E vai ser difícil. Primeiro que já é algo muito grande. Então, já está, vamos assim, além do nosso limite, da nossa capacidade. A gente está sendo um pouquinho orgulhoso nesse sentido. E então já tem um nível de dificuldade muito grande. A chance de dar ruim, da gente não conseguir fazer, é muito alta. Então, antes de querer fazer alguma coisa em específico, por que que a gente não se preocupa em comparecer no ambiente para fazer aquilo? Como no exemplo que eu trouxe do livro, da pessoa lá conhecida do autor que pagou a academia e ficou um tempo indo lá para ficar 5 minutos lá e depois ir embora para casa. Ou seja, ela dominou o hábito de comparecer na academia para depois ela começar a fazer atividade física de fato. Então, essa é a ideia do capítulo 13. Se você, e não só comparecer no ambiente físico, né? Mas se você deseja, em outro momento o autor traz esse exemplo, se você deseja correr uma maratona, por que que você não começa primeiro vestindo o seu tênis de corrida todos os dias, antes de querer correr uma maratona, uma meia maratona? Se você quer começar a ler livros, por que que você primeiro não cria o hábito de ler uma página por dia, ao invés de querer ler um capítulo por dia? Ou então por que que você não cria o hábito de deixar sempre um livro próximo de você, mesmo que você não vai ler, antes de querer começar a ler um livro? E assim, com várias outras situações, isso se aplica na nossa vida. E ele traz a regra dos 2 minutos, que ela consiste nesses exemplos que eu acabei de dar. E para explicar ela, para ser mais direto, eu trouxe uma tabelinha que ele traz no próprio livro. Vamos ver se não vai sumir para vocês aqui. Ele fala assim, ó, a regra dos 2 minutos consiste em a gente começar um hábito, um fragmento do hábito que a gente deseja instalar. Então, pegar aquilo que é muito fácil de se fazer e fazer por 2 minutos, para que a gente não tenha desculpa de não conseguir fazer. Então, vamos seguir a tabelinha. Então, muito fácil, ele divide os hábitos em muito fácil, fácil, moderado, difícil e muito difícil. O muito difícil vai ser sempre a nossa meta final, o nosso resultado final que a gente quer ter. Então, digamos que você quer correr uma maratona. Esse é o muito difícil. Você nunca correu uma maratona, você não sabe nem como que é. Então, por que que primeiro a gente não se ocupa de colocar os tênis? Isso é o mais fácil que a gente consegue fazer. Dentro de um trajeto, né, de um processo de preparação para uma maratona. Depois que a gente já automatizou esse colocar os tênis para correr uma maratona, por que que a gente não começa a caminhar 10 minutos por dia ali? Para, né, ativar, vamos dizer assim, deixar o corpo mais ativo, mais preparado para acostumar ali com as questões, né, os buracos, as nuances da rua, da onde você vai se exercitar, né?
melhorar, preparar as articulações e etc. Depois que a gente automatizou o caminhar por 10 minutos, por que a gente então não começa a caminhar 10.000 passos? E assim, depois de caminhar 10.000 passos, por que a gente não começa a correr 5 quilômetros? E aí depois a gente passa, obviamente, para correr uma maratona. Então, essa é a ideia da regra dos 2 minutos. É a gente pegar um hábito, né? Algo, não só um hábito, mas algo que a gente queira fazer, algo que a gente queira melhorar na nossa vida e quebrar ele nesses 5 passos, para que a gente consiga fazer desde o mais fácil até o mais difícil. E assim a gente domina ah, ah, o hábito de comparecer, ou melhor dizendo, assim a gente cria a constância que falta muitas vezes na gente. Porque esse não é um problema só meu, acredito que não seja um problema só seu, mas eu peco muito nisso, que é a inconstância. Às vezes a gente quer fazer algo, eu, no meu caso, quero fazer algo, e eu fico começando e para interrompendo as coisas. Então eu começo uma coisa aqui, daí a pouco eu já começo outra, daí a pouco eu já começo outra. Ano passado eu fiz muito isso e não atingi nenhuma meta que eu tinha para mim. Então, esse foi uma sacada genial para mim. Esse quebrar em pequenos 5 passos, né, com níveis de dificuldade aí, um pouquinho diferente, um comparado ao outro, para mim foi, vamos dizer assim, foi uma virada de chave, né, como o pessoal costuma dizer na internet. Então, eu acho que isso facilita muito a vida da gente, e pode deixar qualquer coisa que a gente queira fazer muito fácil de ser feita. Ou seja, pode acabar com qualquer desculpa que a gente tenha para não fazer alguma coisa. E voltando aqui, esqueci de apagar isso daqui. E voltando aqui, para a gente encerrar no capítulo 14, ele vem falar que para a gente deixar de fazer algo que atrapalha a nossa vida, os nossos objetivos, a gente precisa fazer o inverso. Se para fazer algo que a gente queira fazer, a gente precisa deixar mais fácil, então, para parar de fazer algo, a gente precisa dificultar o processo. Isso é feito muito com quem sofre com algum vício, né? Então, a primeira coisa que as pessoas fazem, né? As pessoas, assim, não que isso é feito obrigatoriamente, mas alguém que é viciado e quer sair do vício, a primeira coisa que acontece com ela é ela ir para uma clínica. Por quê? Dentro da clínica, ela não, na teoria, ela não vai ter acesso à substância que alimenta o vício dela. Então, ela dificultou o acesso ao vício num nível muito hard. A probabilidade dela voltar a usar é muito difícil. Isso somado a outras coisas que acontecerão, né, outros processos que que ela vai passar dentro da clínica e tudo mais. Mas isso também pode ser aplicado na nossa vida. E por isso que eu só trouxe esse ponto em relação ao capítulo 14. Às vezes alguém de vocês, né? Eu tenho um certo problema com o tempo de uso do celular, então, e eu estou tentando parar com isso. E como que eu estou fazendo para dificultar esse acesso ao celular? Quando vou trabalhar, eu trabalho em casa aqui, trabalho home office, então quando eu vou trabalhar eu procuro deixar meu celular em outro cômodo, lá na sala com a minha esposa, na cozinha, no quarto, em qualquer outro lugar menos aqui. Porque eu sei que se ele estiver aqui, quando o trabalho começar a ficar entediante, cansativo, eu vou pegar para ver o Instagram, vou pegar para ver se tem mensagem, mesmo com o WhatsApp, mesmo podendo abrir o WhatsApp no computador. Então, eu estou procurando deixar ele longe. Uma outra coisa que eu estou tentando fazer é, quando eu acordo, eu tomo café da manhã com os meus filhos, e aí eu estou procurando não mexer no celular por pelo menos até as 9 horas da manhã. Procurar mexer depois das 9, porque eu percebi que quando eu consigo fazer isso ao longo do dia, eu consigo controlar um pouco melhor o uso do celular. Então, basicamente é isso. Para a gente tornar um hábito fácil, a gente precisa executar numa frequência muito alta, procurar fazer aquilo que é o mais fácil e que vai realmente colocar a gente em movimento, vai fazer a gente agir em direção àquilo que a gente quer fazer, buscando sempre dominar o hábito de comparecer. E para isso a gente pode utilizar a regra dos 2 minutos, né? Que é aquela divisão que eu fiz. Que eu fiz, não, eu não fiz nada, foi o autor que fez. Aquela divisão da tabelinha que eu mostrei. E para que a gente arranque o mal da nossa vida, digamos assim, a gente precisa fazer o oposto, o inverso, que é dificultar o acesso. Tá bom, pessoal? Comenta aqui se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, né? O que poderia ter sido melhor, como eu poderia ter
apresentado melhor esse conteúdo, é muito importante saber a sua opinião para que eu, com vocês, para que a gente junto construa esse canal aqui com conteúdos relevantes. Uma coisa que eu estou preparando para o canal são conteúdos mais densos, mais profundos, né? Talvez 30, 40, 50 minutos, uma hora, com temas específicos. Então, comenta aqui o que você acha, vai ser muito importante. Tá te ajudando, tá trazendo esses novos conteúdos. Tchau, tchau.